Muito boa tarde a todos. Vamos dar continuidade à nossa aula sobre verbos, tá? Agora na parte 3. Em algumas aulas anteriores, nós vimos que os artigos e os adjetivos se referiam ao substantivo numa frase, né? Mesma coisa acontece com os verbos. Os verbos sempre se referem a alguém ou a alguma coisa. Tá? Então, vamos tentar identificar aqui em alguns exemplos a quem o verbo está se referindo. Pegando esses exemplos aqui abaixo. Aqui. Vamos usar uma setinha para poder facilitar a visualização. Então, vamos pegar nossa primeira frase. O aluno faz a tarefa diariamente. Onde está o verbo aqui nessa frase? Faz. Aí nós perguntamos, quem que faz? Aluno. Tá? Aluno faz. Próxima frase. Nós fomos ao shopping semana passada. Onde está o verbo? Fomos. Aí nós perguntamos, quem fomos? Nós. Tá? Próxima. Meu gato está doente. Aqui o verbo da frase é aquele que entra naquela classificação de estado, né? Como alguma coisa é ou está. Então, meu gato está doente. O verbo aqui é está. Quem está? Gato, tá? Não é meu, é só gato. Gato está. A última frase de exemplo. As amigas altas de Pedro são educadas. Onde está o verbo aqui na frase? São. Aí nós fazemos a pergunta. Quem são? Pedro? Não. Altas? Não. Amigas? Então, quem são? Amigas, tá? Observem um detalhe aqui bem importante nos 4 exemplos. Sempre aqui o que ou alguma coisa ou quem o verbo está se referindo aparece antes do verbo, tá? Olha lá, quem que faz? Aluno. Quem que fomos? Nós. Quem que está? Gato. E quem são altas? Amigas, tá? Pode aparecer imediatamente antes, né, como nesses exemplos aqui, ó, sempre logo antes do verbo já a quem está se referindo, faz, aluno, fomos, quem? Nós, está, quem? Gato. Ou também pode aparecer algumas palavras ou alguns termos antes, tá? Quem que são altas? As amigas, tá? Então, mas sempre aparece antes, sempre que o verbo está se referindo, aparece antes dele. Então, isso já é uma dica para conseguir ajudar na identificação. Tá bom? Agora vamos para a utilização no nosso dia a dia. Por que e antes dessa parte da utilização, vocês viram que na hora que eu estava fazendo um exemplo aqui com vocês, eu sempre fazia a pergunta, quem, para o verbo, tá? Então, como o verbo se refere a alguém ou alguma coisa, quando nós fazemos a pergunta quem, a gente consegue identificar mais fácil. Então, quem faz? Aluno. Quem fomos? Nós. Quem está? Gato. Quem são? Amigas. Tá? Então, sempre fazendo a pergunta quem para o verbo, a gente consegue identificar. Tá? Qual é a utilização prática disso que nós vimos nos exemplos? Na hora, isso que vocês aprenderam vai ajudar vocês quando? Na hora da leitura. Quando vocês estiverem lendo algum texto e aparecer algum verbo,
vocês já sabem que o verbo se refere a alguém ou alguma coisa. E conseguir identificar aqui ou alguma coisa o verbo está se referindo, vai ajudar vocês na hora de interpretar o texto. Então, vocês sabendo isso daqui, vocês vão entender melhor o texto que vocês estão lendo, porque vocês já sabem que o verbo na frase, todos os verbos não aparecem de maneira isolada, sempre está querendo se referir a alguém ou alguma coisa que vem antes dele, tá? Então, vai ajudar isso na hora da interpretação. Na aula anterior nós vimos que as variações do verbo lá de primeira pessoa, do singular e plural e do tempo presente, passado e futuro ajuda na hora da escrita. E nesta aula nós vimos uma coisa que vai ajudar vocês bastante na hora da leitura de qualquer texto, de interpretar corretamente o que vocês estão lendo, saber que o verbo se refere a alguém ou a alguma coisa. Tá bom? Então, vamos lá para a atividade. A atividade vocês vão fazer o seguinte, tem aqui um pequeno texto, né? Vocês vão circular os verbos do texto e indicar com setas a quem cada verbo está se referindo. Igual nós fizemos aqui no exemplo anterior. Tá? Então, vocês vão começar a leitura, né? O macaco, prego de peito amarelo, possui. Achou algum verbo? Circula o verbo e faz uma setinha mostrando para quem o verbo está se referindo. Tá? Igual nesses exemplos aqui que nós vemos na explicação. Já, então, vocês vão fazer isso com esse pequeno texto. Tá? Então, o que vocês vão precisar ter de registro no caderno, que vocês vão precisar copiar no caderno. Na plataforma de vocês vai ter um arquivo chamado aula, tá? Em PDF. Então, vocês vão abrir o arquivo e vão copiar isso daqui no caderno, tá? Isso aqui nada mais é do que a explicação da aula. Então, copiem a aula, coloquem com detalhe diferente, façam aqui a seta, tudo igualzinho está aqui, fazendo, obviamente, as duas leituras durante a cópia. E também vocês vão precisar copiar a atividade. Copie o enunciado, o texto, façam o que está pedindo aqui na atividade, tira a foto da atividade feita e posta lá na plataforma para eu estar verificando como que vocês fizeram. Tudo bem? Então, faço por gentileza com bastante atenção. Aguardo a resposta de vocês, tá? Então, bons estudos aí a todos e até a nossa próxima aula.